Opa, e aí pessoal? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vocês preferiam ver um filme de 1 hora, onde tem um cara que praticamente dorme a grande maioria dele, onde tem animatronics, onde pode simplesmente te atacar uma hora toda, não é muito cenográfico, e onde o roteiro não é muito bem escrito? Ou vocês preferem ver um filme de 2 horas, onde tem uma trama mó foda e ainda dentro do Minecraft e tem FNAF? Sim, eu tô realmente comparando esses dois filmes. Um filme que foi há 6 anos atrás e outro que foi há 1 ano atrás. Eu tenho que ir pro psicólogo porque eu acho que eu não estou bem. Restaurante, o filme, realmente eu não sei que o Tyzercraft tem, ou especificamente o Mike e o Peck, tem de colocar assim, tipo, Herobrine, a lenda. O filme, porque o filme, cara, a gente já sabe. Mas enfim, esse filme não é um filme dentro do Minecraft, como diversos outros filmes que já teve lá em 2016, 2015, por aí vai. Mas esse filme foi feito pelo Mike, não foi feito pelo Tyzercraft. E esse filme, pra mim, eu acho ele muito bom. Avaliando ele, comparando com a Herobrine, a lenda, ou até Fuga Impossível, cara, na minha opinião, esse filme supera os dois em questão de roteiro. Porque se você for para comparar Minecraft ou Herobrine, a lenda, ou até Fuga Impossível, dá pra ver algumas como é que se diz essa palavra? Groenlândia? Não, deixa pra lá. Bom, vocês me entenderam. Dá pra perceber certos defeitos, e principalmente Herobrine, a lenda, foi muito jogado. E não só isso, a edição, até a qualidade é muito baixa. Mas com o tempo eles foram melhorando muito. E esse filme é meio que a prova que, dá pra fazer uma coisa muito legal até dentro do Minecraft. Pra falar a verdade, isso aqui é um fato que todo mundo sabe, porque tem como fazer trocentas coisas dentro desse jogo quadrado que é pra criança. E eu não tô tacando ódio na fanbase de FNAF, não, eu sou um grande fã de FNAF, não exatamente muito grande, assim, que comprou pôster, alguma coisa assim de FNAF, não. Eu gosto um pouco da lore, e também dos jogos também. Eu já joguei o 1, 2, 3 e 4, até o Sister Location e o Simulator. Eu só zerei o 1, o 2 eu não consegui zerar, o 3 é meio chatinho, eu parei na noite 3, o 4 não aguentei de tanto cagaço, o Sister Location eu zerei, e o Simulator, não consegui pegar o final perfeito. Foi demitido. E não, eu não tô tacando hate também no filme. O filme eu acho bem marromeno, tá legal? Aquele tipo de filme de sessão da tarde, que tem comédia assim, legalzinha, não tem muito gore, e eu acho a qualidade dele muito boa. Tipo, eu amei os trajes de animatronics assim, os próprios animatronics eu adorei, principalmente o Fox e o Bonnie, esses aí que eu achei mais legal. Mas, tipo, em questão de roteiro, você vai ver um cara literalmente mais dormido no filme e uma criança conversando com animatronics, e só no finalzinho que realmente parece ter uma ação ali no momento, mas é só por poucos segundos, tá ligado? Eu tô falando do Will Afton. Mas é claro que não quero desprezar nada, nenhum filme, algo assim, mas na minha opinião, eu vejo o filme do Mike, do que ele fez baseado lá no universo de FNAF, eu acho melhor, porque ele cria um conceito totalmente diferente. Ainda tem o animatronics, só que aqui que vem a cereja do bolo, aqui que vem a mostarda que todo mundo gosta. Aqui, ele muda totalmente o conceito de animatronics. Em vez de você ser um cara roxo, onde simplesmente invade um restaurante e manda 6 ou 5, acho que são 6 crianças, 6 crianças pro Vascão, e aí elas são possuídas por animatronics. Aqui no caso, os animatronics são meio que mini antagonistas, sabe aqueles vilões diários nesse filme? Eles não são tão explorados em questão, eles não são assombrados, na verdade, eles são mais robôs mesmos do que realmente algo muito assustador. Mas eu não vou dar muito spoiler aqui. Aqui, essa é uma análise completa do filme. Não, peraí, acho melhor corrigir minha palavra. Eu vou fazer um vídeo de metade de 1 hora, já que esse filme tem 2 horas. E eu analisei esse filme, que ele tem meio que 2 arcos. O primeiro arco, que é do Mike se desenvolvendo, e o segundo arco, que, cara, realmente é fantástico, absoluto cinema. Mas eu já vou explicar pra vocês.
E desde já quero que você já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like aí e comenta se você quer que eu mande a segunda parte ou, né, sei lá, eu falo de outros filmes aqui de Minecraft ou qualquer outra coisa ou mídia aí por aí na internet. Porque eu quero muito mais me focar nisso no meu canal. E é claro, em jogos também. Eu tô muito afim de trazer um jogo que eu costumava jogar. Mas chega de enrolação, senão eu vou me matar na edição. Então, vamos com um filme. Minecraft, ou Restaurante Assombrado. Que nome paia. O filme já se inicia com o Mike nos explicando onde ele está e o que está acontecendo. Ele está em Mine City, que é praticamente a grande São Paulo, onde dizem que você tem a grande oportunidade de emprego, onde você pode mudar sua vida de uma hora para outra, que realmente é a cidade maravilhosa, só que não, é a cidade bem feia, e se você não for realmente inteligente, não tiver um bom estudo ou alguma oportunidade assim, você tá ferrado por conta disso. E o Mike, é praticamente a descrição que eu disse, ele tá ferrado. Ele tá morando num porão de fundo de um senhorzinho, onde esse porão também, na parte de cima, acabou quebrando. E o Mike é um músico, e as músicas dele não fazem nenhum sucesso. Tanto que ele acorda nesse um dia aí, que ele mais um dia pra ele tá acordando às 3 horas da tarde, ele acha que é muito cedo, tipo, pô, eu acordo todo dia às 5 da manhã pra trampar, e o cara acorda às 3 da tarde, eu acho que tá muito cedo, vai te lascar, pô. Então, o Mike vai verificar se alguém comprou um dos seus CDs, mas ninguém comprou. Ele mesmo admite que a música não foi tão boa e que ninguém gostou. Até que ele vai checar a caixa de correios e encontra um bilhete. Esse bilhete estava direcionado para ele, que dizia ser de um advogado que era do seu tio, que ele tinha falecido. E esse tio, ele acabou dando para ele um restaurante, porque o tio dele tinha um restaurante de animatronics muito famoso, só que quando ele morreu, ele passou pro seu sobrinho favorito, no caso o Mike. O Mike até meio que nega pra si mesmo, dizendo que ele nasceu pra música e tal, mas ele vê sua situação e melhor pegar essa oportunidade e abraçá-la e tal. Então ele tomou um banho, e reparei aqui nesse momento é a bundinha quadrada do Mike sendo censurada, sei que não faz o menor sentido porque a bunda dele é quadrada. Vamos trocar de assunto. Então ele se arruma, meio que faz a barba, e aqui que nós conhecemos o segundo melhor personagem daqui, que é o Guaxinim. Eu esqueci o nome dele para alguns estranhos. Jefferson, agora eu me lembrei. O nome desse Guaxinim é Jefferson. E vocês repararem bem, a casa do Mike tá cheia de baratas, tá tudo suja e realmente tá precisando mudar as coisas. Então o Mike se arruma, toma um banho, faz a sua barba e vai em direção ao restaurante, pegando a sua mobilete e vai com tudo. Chegando lá, ele finalmente depara com um lugar e é uma espelunca. Tá abandonada, tanto que tem até um mendigo. Aliás, guarda esse mendigo, ele é muito importante para a história. O Mike expulsa esse mendigo lá como o Selby te diria, parabéns, você expulsou o mendigo dessa casa dele. Então ele começa a reparar e ver alguns lugares para tentar arrumar um pouquinho. Até que ele vai na parte de trás e encontra umas certas coisas que são animatrônicos defeituosos. Defeituosos não, estragados. Defeituosos o quê? Então eles encontram esses animatrônicos com defeitos. Ele até se assusta e tal, mas ele ignora por um tempinho. Até que ele arranja um jeito de começar a vender as pizzas dele. Já que ele vai abrir um restaurante, ele vai começar a vender pizza. Então ele acha um jeito de começar a fazer isso. Primeiro ele vai precisar de uma propaganda, então ele conhece um amigo dele, onde ele pode fazer meio que a rádio disso. E aliás, o cara que faz esse personagem da rádio é o Peck. Aqui vão ter alguns youtubers aqui participando desse filme. E o primeiro que participou aqui foi o Peck. Logo depois ele foi procurar o seu primo, que faz aqueles banners, não sei agora como é que se chama essas pessoas, que fazem cartazes, sabe, de restaurante, essas coisas. Agora eu esqueci o nome completamente. Então ele pede esse favor do primo dele invadindo a casa dele, já que eles antigamente brincavam nos prédios, eles escalavam. E a melhor maneira de entrar na casa do primo dele não foi nem na portaria. O cara já logo subiu na escada e invadiu onde estava tendo uma festa do primo dele. Reparando, o primo dele é um NPC, mas deixa pra lá. O primo dele faz esse favor pra ele, dizendo que vai fazer
essa placa pra ele. E aliás, ele tá pagando tudo isso através de pizzas. E ele diz que a pizza dele vai valer R$1. Sim, o cara quer vender as pizzas por R$1 e acha que vai ficar rico. Isso é um filme, né? Vamos ignorar o detalhe porque na realidade isso nunca daria muito certo. Então, depois de muitos adentros aí, o restaurante dele começa até que fluir. No seu primeiro dia até que foi bastante gente. E logo depois disso ele tem um dinheirinho e ele começa a reformar o restaurante dele. Onde ele compra móveis, onde ele compra até materiais para o telhado para tampar os buracos e essas coisas. Só que com o tempo ele decide ir lá no porão para ver aqueles animatronics antigos. E aquele mendigo, ele acabou meio que voltando, dizendo que era para ele se afastar, porque aquele era um mal e os caras eram 4 que, não faz o menor sentido. O Mike diz que não tinha medo dos animatronics e decide bater em um deles. E por algum motivo, o animatronic acorda e vê o Mike. Ele não ataca de primeira, ele só observa, ele só foi ativado. Então ele expulsa o mendigo dali de novo, momento Selbits, e ele volta para casa. Chegando na casa, ele vê o seu Geraldo, que eu acabei agora me lembrando qual é o nome do vizinho dele, que é o velho, e ele estava devendo entre 5 meses de aluguel, meu Deus! Mas com tanto dinheiro que ele ganhou no restaurante nesses 2 dias, ele conseguiu pagar todas as contas. E o seu Geraldo meio que elogia ele por ele tá começando a se tornar um homem, que ele vai prosseguir em frente, que ele vai se tornar uma pessoa maravilhosa agora. E nesse momento tão feliz, algo ruim acontece. No meio da noite, o Mike tem um pesadelo com aquele animatronic, que ele chega na casa dele e acaba matando ele. Só que ele acorda e ele escuta o barulho da polícia, e ele vê lá de fora o seu Geraldo, que foi arremessado da sua sacada até a parte de baixo. Por algum motivo, ninguém sabe por quê. Chegando no cemitério, só o Mike está ali para meio que dizer quem é o seu Geraldo. Por mais que eles não se conheceram por muito tempo, o Mike tem um forte apego por seu Geraldo, tanto que ele já conheceu desde pequeno, e tanto que ele poupou ele do aluguel. Mas ele está determinado para descobrir quem foi que fez isso. Então ele decide voltar para a cena do crime. Chegando na cena do crime, o Mike começa a investigar tudo, até que ele acha uma poça de tinta não, óleo. E nessa poça de óleo, ele decide segui-la, e ela leva em direção ao restaurante. Tanto que o animatronic está ali. O Mike fica assustado. Ele até deduziu que poderia ser ele, por ter visto essa mancha de óleo. Mas ele não queria acreditar, porque não faz o menor sentido, ele estava desativado. E ele fica até que assustado, mas ele só fica triste por conta disso. Não é que ele só fica triste, ele fica muito bravo com ele, mas não tem o que ele fazer. Esse animatronic pode atacar ele a qualquer momento, não. No outro dia, ele vai voltar para sua casa, porque ele passou a noite toda meio que investigando isso. E a polícia acaba colocando todas as coisas do Mike para fora, porque ele disse que as condições que o Mike estava vivendo era meio que impossível de uma pessoa normal viver, ou seja, não era adequado. E simplesmente deixaram o maluco sem casa e disseram que, não pode viver aqui não. Mas onde é que eu vou morar? Morar na rua, o melhor lugar para você morar. Olha só que ironia, hein? Então nosso querido Mike com o nosso amigo Jefferson não tem para onde ir direito. Então eles decidem passar a noite no restaurante, trabalhando e também morando por lá. Por mais que ele se sente meio que desconfortável por ter um animatronic por perto, ele ainda mesmo assim vai continuar seguindo o seu dia. Até que misteriosamente aparece um grupo que espanca o Mike e rouba sua chave do seu restaurante. Então o Mike decide se vingar e procurar quem foi que fez isso. Que foi um antigo inimigo do seu seu tio, eu estou errando bastante. E ele meio que era um inimigo de todos os restaurantes. Ele queria fazer o restaurante dele crescer tanto, mas tanto que nenhum adversário pudesse encarar ele. E o nome desse restaurante é o restaurante da Mamma Mia. Sim, tem bastantes personagens aqui que os nomes são engraçados e meio estranhos. E com seu melhor amigo Guaxinim, pega um taco e um estilingue e um sonho e vão atrás desse cara para pegar a chave do seu restaurante. Chegando lá, o Mike meio que nocauteia a primeira pessoa, pega a arma dele e segue em frente, invade o quarto do cara do Mamma Mia. E até que aqui nós temos o maior crossover de todos aqui.
porque nesse mesmo lugar tem a sopa de pizza e também tem a picareta do Herobrine. Sim, tem a picareta do Herobrine, e como esse cara conseguiu isso, não faz ideia. O Mike pega a chave, só que o Mamma Mia acorda e ameaça ele com a arma. Então o Jefferson pula pra cima dele. Aliás, eu esqueci de falar aqui pra vocês que antes mesmo de rolar tudo isso, um cara foi lá tentar meio que apagar o Mike, finalizar ele e tal. Só que o Jefferson atacou esse cara, e com isso eles meio que descobriram onde é a localização do Mamma Mia. Só deixei esse adentro escapar porque eu sou burro, tá ligado? Tem piedade de mim, tá? Eu sou burro. Mas com isso, os dois finalmente conseguem escapar correndo da bala porque o maluco tava atirando. E com medo eles voltam pro restaurante, porque ele com certeza deve ter mandado seus capangas para a direção deles. E eles se escondem naquele lugarzinho onde tem os animatronics. E um dos animatronics estava do lado de fora, que é aquele lá que matou o Sr. Jefferson. Então ele se tranca lá esperando para que eles arrombem a porta, e ele está preparado para entrar no combate. Até que do nada ele escuta vários barulhos. E esses barulhos remetem a estar rolando uma briga lá de fora. Até que ele encontra todos os capangas do Mamma Mia mortos. E tudo por causa do animatronic. Aparentemente o animatronic não é o inimigo do Mike. Aparentemente. Então o Mike tem que pensar num jeito de como se livrar dos corpos, né? Tão pequeno, tão jovem, já tendo que dar a fim em defunto. Vida de empresário. Mas enfim, com isso ele conseguiu a chave do seu restaurante e ele conseguiu meio que reabrir e continuar sua vida normalmente. Então a vida dele começa a ir pra frente. Realmente, o restaurante tá bom, ele reforma tudo ele realmente começa a realmente se dar bem na vida. Tanto que ele comprou até uma nova casa depois de tudo isso que aconteceu. Depois com Mamma Mia, depois que o restaurante dele começou a ficar um grande sucesso. Realmente as coisas parecem que estão bem, estão tudo bem. Mas aí que tá, nem tudo é mil maravilhas. Tanto que o Jefferson, o guaxinim dele e ele brincam na piscina, e realmente se torna um momento muito agradável, que realmente parece que os nossos protagonistas estão se dando bem. Mas o pior ainda estava por vir. Michael dia queria saber o que aconteceu com o tio dele, o porquê o Mamma Mia estava fazendo tudo isso. E não só isso, ele ainda queria saber o porquê o animatronic matou o seu Geraldo. Ele não entende isso, e porquê o animatronic ainda defendeu ele. Mike tinha muitas perguntas, mas nenhuma resposta. Até que ele decidiu meio que investigar tudo isso. E ele decidiu ir na... eu esqueci o nome agora. Fábrica onde os animatronics foi criado. Então, com isso, ele invade o lugar, porque ele está abandonado. Foi muito tempo que aquele lugar estava cheio. E o primeiro animatronic que ele vê ali está se mexendo e decide atacar ele. Ele foge até uma salinha de escritório, onde encontra um diário do Fred, que era o empresário daquele lugar. E lá tem um relatório dizendo que o lugar foi fechado há mais de 8 anos atrás e que nunca mais vai ser aberto de novo, que por causa do restaurante Mamma Mia. E esse Fred tinha uma foto dele. O Mike começa a ter que lembrar quem era esse Fred. Então, não só isso, ele também encontra uma fita cassete, onde essa fita cassete mostra o tio do Mike e o Fred. E esse Fred é o mendigo. Todo esse tempo, aquele mendigo estava no restaurante do Mike, não estava lá à toa. Ele meio que estava fugindo de tudo isso que estava acontecendo. Com o restaurante da Mamma Mia caçando ele, os animatronics também machucando ele. E nessa fita, mostra que ele é um completo de um arrogante. E aliás, é o Selbit que tá aqui falando, se eu não me engano. Ou o JV, eu acho que é o JV, não sei, eu me confundo poucas vezes. Mas... com isso, o Fred meio que tá querendo saber sobre os novos animatronics, porque o restaurante da Mamma Mia também tem animatronics mais avançados, enquanto ele mesmo diz que os deles estão na geração passada. O tio do Mike diz que eles estão prontos, mas falta o protocolo de segurança. Só que o cara não quer saber disso não, ele só quer lançar e ganhar dinheiro pra cima dele. Tanto que ele demite o tio do Mike, deixando ele pobre na rua de novo. De novo? De novo.
Então o Mike descobre tudo isso e decide ir atrás do Fred. Então ele vai na antiga casa do Fred, que já está toda abandonada, e até encontra um crânio humano. Mas ele não decide ligar pra polícia, senão ele simplesmente esquece isso e deixa isso pra lá. Até que ele conta o Fred. E o Fred meio que revela tudo sobre o restaurante, sobre o seu tio, e acaba dizendo que tudo isso que aconteceu foi por culpa dele. Então o Mike acabou meio que não matando ele, deixando ele pra lá, só ficando muito puto com ele por conta que o tio dele fez. E acaba meio que revelando que lá no restaurante do Mike tinha uma base subterrânea, onde essa base o tio dele construía vários animatronics. É por isso que ele conseguia fazer um montão de animatronics. Então o Mike volta pro seu restaurante e fica perplexo por tanto de espaço que tinha ainda por baixo dele. Mas o pior ainda estava acontecendo. Então o Mike, enquanto estava explorando lá, perplexo com um lugar gigantesco, encontramos até animatronics gigantescos que fazem referência até ao próprio FNAF ali. Mas até que do nada, o cara da Mamma Mia, que é o dono desse lugar todo, aparece ameaçando o Mike. Mas o Mike, como não é burro nem nada, manda um dos seus animatronics atacar ele, porque aparentemente esses animatronics não machucam o Mike, já que foi seu tio que programou eles. E o seu tio meio que programou ele para defender qualquer membro da família deles. Ou seja, foi por isso que o animatronic não atacou o Mike. Foi por isso que ele atacou todos aqueles soldados. Só não faz muito sentido porque ele atacou o seu Geraldo, mas no filme também acho que não explica isso direito ou não prestou muita atenção. Mas com isso, ele decide explodir todos os restaurantes do Mamma Mia, já que seu tio tinha implantado um montão de explosivos em todos os restaurantes do Mamma Mia. Então Mike, com comando de voz, ativa os explosivos e detona a bagaça inteira. E não só isso, ele finaliza o Mamma Mia, chegando ao fim a esse primeiro arco. E eu vou parar aqui porque eu tô sofrendo na edição. Sim, a partir daqui acaba o primeiro arco, que é o arco da descoberta do Mark com... Mark? Invencível? Não. Mark não. Então, os dois, ele descobre que esse é o primeiro arco da descoberta dele, que ele tá descobrindo sobre as coisas do seu tio, sobre tudo isso. E meio que ele tá tudo bem agora, não tem mais problema algum. Ou foi o que a gente pensou. Porque ele ainda quer saber o que aconteceu com seu tio, quem matou ele. Porque não foi o Fred, não foi o Mamma Mia. Então, quem foi? E isso eu vou deixar pro próximo vídeo, porque, como eu disse, a edição tá me matando. E eu quero muito que esse vídeo valha a pena. Então já se inscreve aí no canal, deixa seu like, pela segunda vez eu tô pedindo isso. Mas realmente isso aqui vai dar um trabalho pra um caramba. Então, por favor, já deixa seu like, se inscreve aí no canal e comenta se você quer a parte 2 ou não. Então, até mais, pessoal. Eu sou o Sebastian e até mais.